Você já parou para pensar em quem você poderia se tornar ou o quanto você poderia transformar a sua vida se você realmente começasse a se comprometer com aquele monte de metas que você faz no início de todo o ano? Eu tô falando isso porque já se passaram alguns meses do início do ano e muitas pessoas já estão frustradas por não estarem conseguindo dar continuidade às metas que se propuseram lá no início do ano. No início do ano, embebidos de muita motivação, a gente acaba conseguindo praticar algumas coisas, mas com o decorrer do ano a gente acaba desistindo de muitos projetos que nós havíamos proposto para nós mesmos lá no início do ano. Mas você já parou para pensar em quem você poderia se tornar se você realmente se comprometesse com o seu treino, se você realmente se comprometesse com a sua dieta? O quanto a sua autoestima poderia mudar, o quanto a sua saúde, o seu vigor poderiam mudar? Você já parou para pensar em quem você poderia se tornar se você fosse um pouco mais fundo intelectualmente? Se você lesse mais livros, quais seriam as suas conversas? Quais seriam as suas opiniões? Talvez você iria parar de reproduzir opiniões de manada e começar a ter as suas próprias opiniões, as suas próprias convicções em relação a certos assuntos. Ou talvez depois que você formou, seja lá na área que você atua, você nunca mais estudou nada a respeito da sua área e está sempre inserido em um contexto de mediocridade em relação à sua profissão. E quem você poderia se tornar se você fosse um pouquinho mais fundo nessa área? Você já parou para pensar em quem você poderia se tornar se você fosse mais profundo espiritualmente? Se você começasse uma vida de transcendência? Se você praticasse o seu devocional ou a religião que você tiver de uma maneira um pouco mais profunda? Quem você se tornaria depois de um ano praticando tantas mudanças na sua vida? Se você não me conhece, meu nome é Ana Luísa Pereira, eu sou estudante de psicologia e aqui no meu canal você vai ver vários assuntos desse universo variado da psicologia. E a melhor atitude que você pode fazer para mim nesse início é se inscrever aqui no meu canal. Hoje nós vamos falar um pouco sobre disciplina e eu vou começar contando uma parte da minha vida. Há mais ou menos 3 anos atrás eu inseri uma série de novos hábitos e rotinas que transformaram várias áreas da minha vida e que me fazem hoje uma pessoa mais completa, controlam a minha ansiedade e me leva para um caminho de mais prosperidade, e é isso que eu vou te ensinar hoje nesse vídeo e também vou te incentivar a seguir um caminho que realmente te leve para os seus objetivos. A primeira mudança que aconteceu na minha vida foi ressignificar a disciplina. Muita gente, quando fala a palavra disciplina, já vai torcer o nariz e falar: mas disciplina é muito chato ter que ir na academia, é muito chato ler mais livros, é muito desconfortável ocupar essa posição. E eu também tinha esse pensamento e essa crença limitante há 3 anos atrás. Mas a partir do momento que eu ressignifiquei a dor da disciplina, as mudanças realmente começaram a acontecer na minha vida. Eu me lembro que existia a dor do desconforto de ir na academia, mas existia uma dor muito maior, que era a dor da frustração. Pela falta de autoestima que eu tinha, pela falta de saúde que eu colhia. Toda vez que eu subia um lance de escadas, eu sentia falta de ar, eu estava inserida num contexto de anemia muito severa, porque eu estava sempre negligenciando a minha saúde, a minha aparência. E a partir do momento que eu entendi que a dor da disciplina é muito menor do que a dor da frustração de não tê-la, muitas coisas começaram a ser transformadas no meu cenário. Existe uma dor de ler livros, às vezes é desconfortável, nem sempre você vai estar motivado, mas existe uma dor muito pior, que é a dor de reproduzir opiniões que não são minhas, a dor de sentar em determinadas mesas e não ter assuntos mais profundos para conseguir debater com as pessoas que estão ali. Existe uma dor de fazer o meu devocional. Nem todos os dias eu estou sensível espiritualmente, mas todos os dias eu vou fazer essa atividade munida da minha disciplina. E aqui é importante a gente fazer uma distinção entre disciplina e motivação. A motivação é o famoso fogo de palha. Eu não sei se vocês já pararam para perceber o que é o fogo na palha, mas toda vez que uma palha incendeia, ela dá um fogo muito forte, mas dura
poucos minutos. E assim é a motivação na sua vida. Talvez você vai estar um dia extremamente desanimada, vai no YouTube, vai assistir um vídeo, vai ser motivada para esse vídeo e vai conseguir fazer o seu treino. Mas você não consegue manter a sua constância. A disciplina é a sua capacidade, diferente da motivação, de fazer independente da sua vontade, independente da sua circunstância. A gente sabe muito bem que força de vontade é um recurso limitado. Provavelmente nas primeiras horas do seu dia você não vai comer o doce de leite que está na sua geladeira, mas ao final de um dia, ao final de um expediente cansativo, a chance de você fazer isso é muito maior, porque a força de vontade é um recurso limitado. Mas a disciplina é a sua capacidade de fazer independente da sua força de vontade. E Ana, qual foi o principal ressignificado que você trouxe para a sua vida para conseguir ser uma pessoa mais disciplinada hoje? A partir do momento que eu entendi que a disciplina é uma necessidade na minha vida, as coisas de fato começaram a ser encaminhadas. Por que você tem disciplina de acordar todos os dias e de ir no seu trabalho e de fazer tudo o que seu chefe pediu e não consegue ter disciplina para o seu próprio desenvolvimento? Não consegue ter disciplina para fazer a sua atividade física, não consegue ter disciplina para organizar o seu dia, não consegue ter disciplina para ler mais. Nesse exemplo que eu dei, já tem um problema claro. Você consegue se comprometer com o outro, com o seu chefe, que precisa de você, que precisa do seu trabalho, mas você não tem a capacidade de se comprometer com a principal pessoa da sua vida, que é você mesmo. Então você está sempre se deixando na mão para não deixar o outro na mão. Você tem disciplina para cumprir os compromissos que você faz com o outro, mas não tem disciplina para cumprir os compromissos que você faz consigo mesma. Em segundo lugar, a não ser que você escolha um caminho de desonestidade, existe uma necessidade pela qual você trabalha. Você trabalha porque os boletos não vão parar de chegar, porque você precisa dar um jeito de pagar as suas contas, de honrar os seus compromissos financeiros, e por isso você trabalha todos os dias. E a partir do momento que eu entendi que a minha vida dos sonhos é uma necessidade, assim como pagar boletos é uma necessidade, as coisas começaram a ser ressignificadas. Há 3 anos atrás eu já tinha os mesmos sonhos que hoje. Eu não sabia como eu iria chegar até lá, mas eu já tinha os desejos que eu ainda guardo dentro de mim. Os desejos de ser uma pessoa próspera, os desejos de ter saúde, de ter autoestima, de ser mais profundo espiritualmente, de ser mais profundo intelectualmente. Eu falo que a maioria de nós quer as mesmas coisas. Quem não quer se desenvolver? Quem não quer ser próspero? Mas uma maturidade que eu não tinha há 3 anos atrás e que me foi despertada depois de todo esse processo de desenvolvimento pessoal é entender que a colheita do meu futuro depende do plantio que eu faço hoje. E uma das coisas mais poderosas que o caminho do desenvolvimento pessoal trouxe para minha vida foi a intencionalidade, o poder da intencionalidade, o poder de agir conforme as verdades que eu quero viver. A partir do momento que eu entendi que não haveria felicidade no meu futuro sem esses pré-requisitos que eu citei anteriormente, eu comecei a de fato me comprometer com as minhas necessidades, porque não existiria uma Ana satisfeita, não existiria uma Ana próspera, uma Ana feliz que não desfrutasse dessas realizações. E foi o significado de que isso é uma necessidade para mim que trouxe à tona todas as possibilidades, toda a mudança e toda a vivência que eu estou desfrutando hoje e que eu vou desfrutar muito mais no meu futuro. E para você que é jovem, assim como eu era, um dos obstáculos que mais nos retém nessa fase da vida é a gente achar que é jovem demais para começar os nossos projetos. E eu digo por experiência própria, para você nunca se considerar muito jovem para amadurecer em certos sentidos. Quando eu fui criar o meu canal no YouTube, eu pensava muito em deixar para mais tarde, em deixar para quando eu me formasse, mas eu sabia que quanto mais o tempo passasse, mais eu iria procrastinar os meus projetos. Muitas vezes nós procrastinamos os nossos projetos e os nossos sonhos porque nos consideramos muito jovens. Nós achamos que temos uma vida inteira pela frente para concretizar esses projetos, mas quanto mais velhos nós nos tornamos, mais dificuldade nós vamos ter de colocar em prática esses verdadeiros projetos. Essa noção de que o tempo está passando traz muita ansiedade, traz muita frustração, e por isso comece os seus projetos o quanto antes.
Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e a gente se vê numa próxima oportunidade.